Terapeuta, quando um homem chega para você e fala que está com menos desejo sexual do que a sua parceria, do que a sua parceira, o seu parceiro, o que você faz? O que você pensa? Será que precisa de tratar? Será que isso é um problema? Será que é uma disfunção sexual? Será que é normal o homem ter menos desejo que a mulher? E aí, quer saber sobre esse assunto? Se você se interessou, fica aqui comigo nesse episódio de hoje do Foca no Prazer, que o nosso assunto é falta de desejo masculino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Prazer TV. Esse é o programa Foca do Prazer, programa que fala com você, terapeuta. Você que trabalha com sexualidade ou você que tem desejo de se tornar um terapeuta sexual, esse é o seu programa. Esse é o momento onde você vai aprender várias coisas sobre a terapia sexual, que tenho certeza que vai trazer para você várias chaves, várias dicas que vai incrementar o seu aprendizado dentro da terapia. Então, sem mais delongas, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante e cheio de tabus. Você sabia, por exemplo, que a falta de desejo masculino, o chamado transtorno do desejo hipoativo masculino, é a terceira disfunção sexual mais comum no homem? Exatamente, perdendo apenas para a disfunção erétil e a ejaculação precoce. São casos que acontecem com bastante frequência e traz muito sofrimento para os homens, muito sofrimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito da falta de desejo feminina, mas a falta de desejo masculina ela também é muito frequente. E por que traz tanto sofrimento? Justamente porque tem uma crença de que, naturalmente, o homem tem mais desejo sexual do que a mulher. Então, quando o homem sente que ele está com pouco desejo, ou que ele tem menos desejo que a parceira dele, ele acha que tem alguma coisa errada, acha que está inadequado. E a mulher também muitas vezes pensa nisso. Acha que o fato do homem ter menos desejo que ela, tem alguma coisa errada com esse homem. A gente precisa trabalhar, a gente precisa tratar ele. Será que precisa mesmo? Então vamos entender isso aqui direitinho. Primeira coisa importante você saber diferenciar e definir é a diferença entre disfunção e queixa sexual. Quando alguém procura nosso trabalho como terapeuta por qualquer questão sexual, a princípio ele traz para a gente uma queixa, uma reclamação, algo que está trazendo algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma dúvida para a vida sexual dessa pessoa. Por exemplo, no nosso caso, o homem chega para você se queixando que ele está com falta de desejo. Muitas vezes você vai tender a dar um diagnóstico. Nossa, então esse homem tem o desejo hipoativo masculino, certo? Não, a princípio esse homem tem uma queixa sexual de que ele está com falta de desejo. É uma disfunção? Não sei. A gente vai ter que investigar mais para a gente poder entender se realmente ele se enquadra ou não como uma disfunção. Então, uma queixa é simplesmente uma reclamação, algo que está trazendo um sofrimento ali para aquela pessoa ou alguma dúvida. A disfunção sexual ela vai ter que se encaixar dentro de alguns critérios. Critérios este que o DSM, que é o livro de referência da psiquiatria, onde traz todos os transtornos ali, inclusive os transtornos da sexualidade, vai descrever alguns critérios ali dentro. Dentre eles, por exemplo, o tempo. Tem que estar durando aí pelo menos 6 meses e tem que trazer sofrimento para a pessoa ou com quem ela se relaciona. Esse é um ponto importante. Então não é simplesmente porque a pessoa trouxe essa queixa que quer dizer que ela tem uma disfunção sexual. Ela tem que entrar dentro de alguns critérios. E no caso da falta de desejo ou transtorno do desejo hipoativo masculino, além dessa questão do tempo, além da questão de trazer sofrimento, tem que estar ausente fantasias sexuais e um desejo de buscar relação sexual. Essas duas coisas têm que estar ausentes. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os homens acham que eles têm uma disfunção do desejo simplesmente pelo fato de ter menos desejo sexual do que a parceira. Principalmente se a gente estiver falando dentro de uma relação heterossexual. Porque, como eu disse no início, existe aquela crença de que é normal que o homem tenha mais desejo do que a mulher. Não, isso não existe. Isso não tem nada a ver. Isso é realmente um mito. A simples diferença de desejo, porque o homem tem menos desejo que a mulher, não quer dizer que ele tenha uma disfunção. Não quer dizer que ele esteja com desejo anormal, fora da normalidade. Não quer dizer nada disso. Quer dizer simplesmente que ele tem menos desejo sexual que a parceria dele. Ah, Bruno, e pode acontecer do homem ter menos desejo do que a mulher? Claro que pode. Assim como a mulher pode ter menos desejo do que o homem, isso é completamente normal. Assim como numa relação entre dois homens vai ter discrepância de desejo entre um e outro,
Numa relação de duas mulheres vão ter discrepância de desejo entre uma pessoa e a outra. Isso é super normal, não tem nada de errado nisso. E muitas vezes a gente sai por aí patologizando, achando doença onde não tem, achando disfunção onde não tem. Então isso precisa ficar claro para você. A simples diferença no desejo, só porque a pessoa tem menos desejo do que a outra, mesmo sendo um homem tendo o mesmo desejo que a mulher, não quer dizer que esse homem tem uma disfunção, que ele tem um problema. Ele pode sim ter desejo sexual, ter toda a resposta sexual acontecendo normalmente, mas ele tem um desejo menos frequente do que a parceria. Isso é absolutamente normal. Então, o que é realmente o transtorno do desejo hipoativo masculino? Primeiro, tem que estar durando mais de 6 meses. Segundo, tem que estar provocando um sofrimento nessa pessoa, ou seja, a pessoa tem que estar incomodada com essa situação, ou a parceria da pessoa está incomodada, o relacionamento em si está sendo incomodado com essa situação. Tem que ter ausência de fantasias sexuais e uma ausência do desejo, da busca ativa pela relação sexual. Isso é importante. Quando eu falo busca ativa, não é nada a ver com questão de quem penetra ou de quem é penetrado. Não tem nada a ver com isso. Busca ativa é a pessoa buscar ativamente pela relação sexual, pela prática sexual. Isso tem que estar ausente na falta de desejo, no transtorno de desejo. O que pode predispor o homem a ter esse problema, essa disfunção? Vamos supor então, que a pessoa realmente tem uma disfunção de transtorno hipoativo do desejo masculino. O que pode predispor isso a acontecer? Bom, isso é muito comum de acontecer secundariamente ao transtorno de ereção e à ejaculação precoce. Porque quando o homem tem essas situações, essas condições de não conseguir manter uma ereção ou de ter casos de ejaculação precoce, geralmente ele vai ficando muito frustrado dentro da relação sexual. Ele vai ficando sem vontade de ir para as próximas relações, porque ele tem medo de falhar de novo, ele tem medo de broxar, ele tem medo de ejacular rápido, ele tem medo do que a parceira vai pensar dele. Então ele começa realmente a perder o interesse pela relação. Porque, em vez de sentir prazer, ele está sentindo vergonha, frustração, ansiedade. Então ele começa a perder o desejo por causa dessas situações. Então você vai perceber que muitas vezes essas disfunções elas acontecem todas misturadas, todas juntas ali. Por quê? Tem muitos processos envolvidos, muitas crenças, muitos pensamentos automáticos, sentimentos, emoções envolvidas naquilo ali, que vai muitas vezes predispor todas essas disfunções juntas, todas essas condições juntas. Sendo que nesse caso a gente precisa não só olhar para aquela disfunção ali em si, mas entender todo o contexto para que você possa fazer um tratamento realmente efetivo. E aqui eu tenho que abrir um parênteses com você e falar da nossa formação em terapia sexual, onde você vai encontrar muito conhecimento e um entendimento clínico, raciocínio clínico, para que você consiga trabalhar essas disfunções, para que você realmente consiga fazer um tratamento efetivo, não olhando simplesmente para um sintoma, mas entendendo todo o contexto que acontece na vida da pessoa, que aí sim você vai conseguir interferir nos processos que está levando àquela situação se desenrolar, aquela situação se desenvolver. Então, se você quer conhecer, quer aprofundar mais nesse conhecimento, seja você do Tantra, seja você de outras áreas terapêuticas, seja você psicólogo, médico, o que seja. Se você trabalha com pessoas, atendendo pessoas na área da saúde, é super importante você ter esse conhecimento mais aprofundado da sexualidade e como que esses processos, como que a dinâmica da vida da pessoa vai influenciar nisso. Porque aí sim você tem condição de fazer um tratamento efetivo, seguro e eficaz para essa pessoa poder resolver essas questões, esses problemas. Você vai ver, por exemplo, que a falta de desejo, uma das coisas que podem predispor o homem a ter esse problema é o estilo de vida, a forma como ele vive. Você sabia que, por exemplo, a literatura já coloca homens que têm a renda mais alta como fator de risco para desenvolver falta de desejo? Olha só que interessante. O que a renda tem a ver com a questão da disfunção sexual? Porque muitas vezes as pessoas que têm mais renda são pessoas também que dedicam muito tempo ao trabalho, muitas vezes com trabalhos estressantes, extenuantes, e a pessoa está muito cansada quando chega em casa.
A pessoa quer qualquer coisa, menos ter relação sexual nesse momento. A literatura científica já mostra essas questões socioculturais, questões econômicas, como fatores que podem predispor à falta de desejo. Além disso, o uso de alguns medicamentos podem provocar a falta de desejo. Crenças sexualmente disfuncionais, crenças relacionando o sexo com o pecado, crenças relacionando o sexo, o prazer masculino, somente à condição da ereção. Então essas crenças podem favorecer também a falta de desejo. Relacionamento de longo prazo, a literatura já coloca isso também como um fator que pode predispor como fator de risco para a falta de desejo, por causa do tédio sexual. Muitas vezes o sexo vai ficando tedioso, vai ficando sempre igual, do mesmo jeito, e isso pode trazer menos interesse para o homem para a atividade sexual. Como para a mulher também pode acontecer isso. Então esse tédio também pode provocar a falta de desejo. Então por isso que é importante você conhecer todo o contexto, tudo que está acontecendo na vida da pessoa, para que aí sim você possa saber aonde que você precisa interferir para melhorar a situação, melhorar a vida da pessoa. Mas então, Bruno, o que fazer? Preciso tratar? Não vou tratar? Vou tratar só quando se enquadrar como disfunção sexual? O que eu preciso fazer? O que vai acontecer? Bom, em relação à questão de tratamento, muita gente às vezes pensa que não, eu vou tratar somente se eu perceber que é uma disfunção sexual. Mesmo que não seja uma disfunção, é importante a gente sempre levar em consideração o sofrimento. Então, mesmo que a pessoa não tenha aqueles critérios ali diagnósticos para você configurar, para você enquadrar como um transtorno do desejo hipoativo masculino, eu vou tratar? Se tiver um sofrimento, se a pessoa está demonstrando que há um sofrimento com aquela situação, sim, eu vou precisar fazer algum nível de tratamento, sim. Porque a minha intenção, o que é importante, é tirar a pessoa daquele estado de sofrimento. Independente se existe ali uma disfunção ou não. A minha função como terapeuta é que a pessoa não sofra mais com aquela situação. Que ela consiga ter uma sexualidade mais leve, mais prazerosa. É claro que o tipo de tratamento que eu vou fazer, aí sim pode ser interessante eu conhecer e classificar realmente se é uma disfunção ou não, pela forma que eu vou tratar, se eu vou precisar de mais intensidade, se eu vou precisar de um tratamento menos intensivo, se eu vou precisar apenas de uma permissão ou de uma sugestão, ou se não, se eu vou precisar realmente de várias sessões para fazer um tratamento mais profundo com essa pessoa. Aí sim eu preciso conhecer os diferentes níveis de tratamento, os diferentes níveis de intervenção, que mais uma vez você vai aprender isso na formação em terapia sexual. E por falar nela, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder conhecer. Então eu preciso entender um pouco sobre isso para poder escolher o melhor tratamento. Agora, se eu vou decidir tratar ou não, isso vai depender do sofrimento que a pessoa está trazendo. Porque muitas vezes ela não está em sofrimento, ela só está achando estranho o fato dela ter menos desejo do que a parceria dela. Muitas vezes por acreditar nesse mito de que é normal que a mulher tenha menos desejo do que o homem, mas não o contrário, que o homem tenha menos desejo que a mulher. Muitas vezes você apenas trazendo essa informação para a pessoa, isso já vai esclarecer muita coisa e já vai deixar ela mais tranquila, já vai deixar ela mais satisfeita com aquela situação, sem trazer maiores níveis de sofrimento. Em outras situações, não, você vai perceber que já existe um sofrimento dentro da relação, aquilo está desgastando o relacionamento da pessoa. Muitas vezes a parceria se sente menos desejada ou se sente indesejada por aquela situação. Aí sim a gente vai precisar buscar algumas formas, algumas alternativas para poder ajudar essa pessoa a sair do sofrimento. E como que a gente pode trabalhar? Quais as alternativas que a gente tem para isso? Uma delas, e muito boa por sinal, é você trabalhar os perfis eróticos. Por quê? Eu preciso entender que tipo de situação erotiza aquela pessoa. Lembra que a gente falou das fantasias sexuais? Que o transtorno do desejo hipoativo ele é classificado entre um dos critérios como a falta das fantasias sexuais. Pois é, muitas vezes a pessoa não fantasia porque a prática sexual que ela está tendo não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o perfil erótico dela, não tem nada a ver com as coisas que ativam o desejo sexual, que ativam o erotismo. Ajudar o meu cliente a conhecer o próprio erotismo para que ele busque práticas que sejam mais interessantes, que sejam mais excitantes para ele. Quando essas práticas se tornam mais interessantes, mais excitantes,
aí sim o desejo tende a aparecer naturalmente. Claro que eu tenho que olhar os outros fatores também, o estilo de vida, se a pessoa usa algum medicamento, se não tem nenhuma outra doença envolvida, mas trabalhar o erotismo é fundamental para você trabalhar qualquer questão de falta de desejo, seja masculino, seja feminino. Buscar as distorções cognitivas, as crenças disfuncionais que estão ali atrapalhando a vida da pessoa. Crença no falocentrismo, por exemplo, que é aquela ideia de que só tem como ter relação sexual se tiver uma ereção. Questão da autoimagem corporal, da pessoa não se achar atraente o suficiente, ou achar que o corpo não é belo o suficiente, não está malhado o suficiente. Então tudo isso vai trazendo uma falta de interesse pelo sexo, porque em vez da pessoa sentir prazer, vai sentindo vergonha, vai sentindo ansiedade. Avaliar aspectos da relação que a pessoa está tendo atualmente. Porque de repente a pessoa não tem desejo com aquela relação em si, mas de repente com outro tipo de relação, às vezes até na masturbação, na relação com ele mesmo, ele tem desejo, tem ereção, tem tudo acontecendo normalmente. Às vezes a questão é o relacionamento que essa pessoa está vivendo. Então entender a dinâmica que acontece ali dentro da relação. Muitas vezes pode ser interessante trazer a parceria para uma sessão também, para você escutar a parceria, ouvir a versão da pessoa, da outra pessoa, para que você entenda melhor como que está se dando a dinâmica daquela relação. Porque muitas vezes o que está mantendo ali, o que está agindo como fator de manutenção daquela disfunção é a própria relação que a pessoa está tendo. Coisas que estão acontecendo ali ou que não estão acontecendo ali dentro daquela relação que está predispondo ou que está mantendo esse problema, essa dificuldade. Mais uma vez eu trago para você a oportunidade da nossa formação em terapia sexual, onde você vai ter a oportunidade de aprofundar em cada um desses aspectos para que você possa fazer um tratamento realmente efetivo com o seu cliente. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Foca no Prazer, esse programa que vai fazer com que você, terapeuta, foque no prazer do seu cliente, através do prazer que o desejo vai acontecer. Lembre-se disso, a gente precisa sempre de pensar no que é mais prazeroso, no que é mais excitante, o que traz prazer para essa pessoa. Esse é um ponto chave, por isso o nome desse programa, Foca no Prazer. Quero agradecer demais por você ter ficado até aqui, o final desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal, sempre está tendo vídeos novos aqui, não só no Foca no Prazer, mas todos os outros programas que acontecem aqui no Prazer TV, e assim você não perde nada. Deixe seu comentário, se você tiver alguma dúvida também, deixe aí pra gente saber. E eu aguardo você no nosso próximo Foca no Prazer, na nossa próxima quarta-feira. Um grande abraço para você e até lá!